Imagina só você morrer no palco, bem na frente de centenas de pessoas, num programa transmitido para milhões de pessoas e todo mundo morrer de rir. Acredite se quiser, isso realmente aconteceu, exatamente assim. O nome dele era Frederick Thomas Cooper, mas ficou famoso por seu apelido Tommy Cooper. O cara foi um mágico, comediante e showman. Tommy era um homem enorme, com 1,94 m. Tommy nasceu em Caerphilly, South Wales. O cara sempre teve uma certa tendência ao show. Com apenas 3 anos, ele ganhou um concurso de sotaque. Sua família tinha um carro de vender sorvete, e ele trabalhou nisso durante muito tempo, participando de feiras e eventos. Quando ele completou 8 anos, uma criança lhe deu um presente, um jogo de mágica infantil. Cooper se amarrou naquele treco e passava horas aperfeiçoando seus truques. Seu irmão David abriu uma loja de mágica na década de 1960. Durante a Segunda Guerra, Cooper foi convocado e divertia seus colegas com truques de mágica e números de comédia. Foi durante essa época que surgiu seu prazer por coisas inusitadas e improvisos estranhos. Uma noite, Tommy Cooper estava em uma apresentação em que ele deveria ter um traje que exigia um capacete, mas ele havia esquecido. Então, Cooper estendeu a mão e pegou emprestado o chapéu de um garçom que passava. Isso gerou enormes gargalhadas. A partir desse incidente, Cooper nunca mais abandonou a comédia, e aquele estranho chapéu vermelho virou sua marca registrada. Após 7 anos de serviço militar, Cooper entrou de cabeça no show business. Na época de Natal de 1947, ele lançou um popular monólogo sobre sua experiência militar chamado Cooper a Trooper. Foi um enorme sucesso. Cooper trabalhou em vários teatros em toda a Inglaterra. Em Londres, ele chegou a realizar 52 espetáculos por semana. Cooper era um bom mágico, mas percebeu certa vez, quando ainda era militar, que um truque de mágica tinha dado terrivelmente errado. Mas as pessoas riram muito, porque acharam que aquilo era parte do show. Como resultado, ele passou a incorporar cenas que davam errado em suas apresentações. A partir de 1947, ele começou a trabalhar freneticamente, se apresentando em tudo que era lugar, até em cabarés ele se apresentou. Cooper rapidamente se tornou um mágico top de linha. Interpretava o papel de um mágico cujos truques nunca conseguia fazer. Foi na televisão que ele obteve a grande parte do público nacional. Depois de estrear na BBC em um show para novos talentos, em março de 1948, ele logo começou a estrelar seus próprios shows, e sua enorme popularidade com o público cresceu durante 4 décadas, principalmente através de seu trabalho com a London Racket Television, de 1968 até 1972, e com a Times Television, de 1973 a 1980. Graças a seus muitos programas de televisão durante meados dos anos 70, ele foi um dos maiores e mais reconhecidos comediantes do mundo. Apesar do sucesso, Tommy Cooper era um alcoólatra e fumante. Graças aos abusos de álcool e de cigarros, ele experimentou um declínio na saúde durante a década de 1970. Em 1977, ele teve um ataque cardíaco, mas escapou. 3 meses depois, ele estava de volta à televisão. Em 1980, os problemas estavam cada vez piores com a bebida. Fizeram a Times Television cortar o programa dele da grade. Mas Cooper ainda aparecia em programas de TV, mas como convidado em outras atrações. Em meados da década de 1970, o vício no álcool começou a corroer gravemente o profissionalismo de Cooper, e os proprietários de clubes reclamaram que ele sempre aparecia atrasado, ou até mesmo bêbado em alguns casos, fazendo show às pressas e sem muita interpretação. Além disso, ele sofreu com indigestão crônica, lumbago, dor de coluna, bronquite,
e problemas circulatórios graves em suas pernas. Quando Cooper percebeu a extensão de seus problemas, ele finalmente diminuiu a bebida. Então, a confiança dele voltou e ele começou a se reerguer. Algumas de suas performances na televisão neste período foram uma revelação, mas com uma recaída na bebida, ele mostrou o quanto ela pode ser perigosa. Em uma apresentação, ele se esqueceu de ativar o fecho de segurança da ilusão guilhotina, que era um número que ele apresentava. O show quase terminou em morte, mas foi graças a uma intervenção em última hora pelo gerente do show que percebeu o erro no último segundo e teve que intervir no show. E por muito pouco, a carreira de Tommy Cooper acabaria ali. Ele tinha conseguido escapar daquela morte no palco, porém, a sorte não iria lhe sorrir duas vezes. Em 15 de abril de 1984, Cooper estava fazendo um show para milhões de telespectadores no London Rocket Television. O programa se chamava Live from Her Majestic e era transmitido ao vivo do Teatro de Sua Majestade. Cooper já estava no meio do seu show. Um assistente o ajudou a colocar uma capa para sua atuação. Enquanto ele se vestia, Jimmy Tarbuck, o apresentador, estava escondido atrás da cortina, esperando para lhe passar diferentes adereços que ele iria fazer surgir de dentro daquela roupa estranha. O próprio Jimmy morreu de rir quando Cooper vestiu um manto e caiu no chão. Todo mundo achou que era uma piada. Da mesma forma, o público riu enquanto ele ficava lá caído. Depois de muito tempo em que ele já não se mexia, alguém percebeu que havia algo de errado na piada. Nesse ponto, o diretor do show gesticulou para que a orquestra tocasse a música de introdução do intervalo comercial, o que não estava previsto para aquele momento. As pessoas dos bastidores tentaram puxar Cooper de volta através das cortinas. Bizarramente, decidiu-se continuar o show. Então, Justin Gay e Les Dennis foram para a frente do palco e deram continuidade ao que estava previsto para rolar após o show de Tommy Cooper. Outras estrelas passaram a apresentar seus atos no espaço limitado na frente do palco. Enquanto isso, outras pessoas tentavam ressuscitar Cooper atrás das cortinas. Ele era tão pesado que quase não conseguiram tirá-lo de frente das cortinas. Por um mórbido detalhe, o público acompanhou toda a situação. Dizem que os sapatos enormes de Cooper ainda apareciam por debaixo da cortina, enquanto rolava o show. Assim, todos os milhões de telespectadores daquela noite sabiam que ele estava sendo ressuscitado ali atrás. Enquanto o show continuava, os esforços que estavam sendo feitos nos bastidores para reviver Cooper não eram ajudados pela escuridão que estava ali. Foi só no segundo intervalo comercial que homens da ambulância foram capazes de tirar ele dali e mover o corpo para o hospital, onde Tommy Cooper foi declarado clinicamente morto por um infarto fulminante. Mas sua morte não foi oficialmente notificada até a manhã seguinte. Tommy Cooper morreu aos 63 anos de idade. Uma estátua de Cooper foi inaugurada em sua cidade natal, de Caerphilly, ou Caerphilly, não sei como pronuncia, no país de Gales em 2008. Em uma pesquisa com 2.005 comediantes, Cooper foi eleito como o 6º melhor ato de comédia de todos os tempos. Ele é comumente citado como um dos melhores comediantes da história, com várias pesquisas que o colocam no número 1 da comédia mundial. Bom, sei que esse vídeo é um pouco diferente dos demais que tem aqui no canal, mas como eu prometi, e pelo voto da maioria, fiz o vídeo resumindo a vida e morte de Tommy Cooper. Se você gostou, peço que deixe seu like para apoiar o canal. E quero avisar aqui também que estou com planos de começar um novo quadro aqui, contando alguns casos de incidentes que ocorreram aqui no Brasil, como por exemplo o incêndio do Gran Circo norte-americano, que se você é jovem você não vai se lembrar desse nome. Mas, resumidamente, foi um dos maiores e mais conhecidos circos que pegou fogo em Niterói, no estado de São Paulo, no ano de 1961. Em breve vou fazer um vídeo sobre esse caso. E esse novo quadro já tem intro própria. Confira aí. E não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal.